Louvado seja Deus. Vamos orar? Bondoso Senhor, neste momento nós suplicamos por Teu mover, ao abrirmos a Tua santa e preciosa palavra, Senhor, que nós entendamos o que lermos nesta manhã e ao entendermos, Senhor, possamos praticar tudo aquilo que o Senhor requer de nós. E alcance também, Senhor, pelo poder do Evangelho, corações que ainda não se renderam a Ti nesta manhã e que o Senhor possa salvar essas vidas para o Senhor, de acordo com a Sua livre e soberana salvação e redenção. No nome de Jesus, amém. Amém. Filipenses capítulo 2, vamos lá, continuar a exposição dessa carta belíssima que nós estamos estudando. Filipenses capítulo 2, vamos, com a permissão do Senhor, terminar o capítulo 2 nesta manhã. Vamos ler do versículo 25 até o 30, terminando o capítulo. Acharam aí? Filipenses 2, de 25 até o final do capítulo. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda a alegria e honrem sempre os que são como ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Amados irmãos, todos nós cristãos, nós temos e somos chamados por Deus a uma dupla vocação. Vocação é um chamado. E essa é uma lição básica da teologia cristã, a dupla vocação. Num primeiro momento, nós recebemos a vocação para a salvação. Nós somos chamados das trevas para a luz, ou da morte para a vida. E nenhum de nós pode contribuir para a sua própria salvação. Ninguém salva a si mesmo. A salvação é uma monergia. A vocação da salvação é monergística. O que é uma monergia? Ou a salvação é monergística? É a ação ou a força de um lado só. Mono, ergon, ergo é força, ou ação, ou energia. Então a salvação ela é mono-ergon, monergista, de um lado só. A Deus pertence a salvação. O profeta Jonas chegou nessa conclusão quando estava dentro da barriga do grande peixe. E esse Deus que chama para a salvação, Ele também chama para o serviço, e essa é a segunda vocação. Nós somos salvos para servir na obra de Jesus Cristo e em sua igreja. Embora a salvação seja monergística, o serviço é sinergístico. O serviço é uma sinergia. O que é isso? Deus ele age através de nós. Nós cooperamos no serviço da obra de Cristo. Nós não servimos ao Senhor e à sua igreja para ser salvo, ok? Nós servimos ao Senhor porque fomos salvos. Nós nos alistamos no exército de Cristo. Nós nos empenhamos no serviço da obra de Cristo não para, mas porque fomos salvos. Então é uma ação de duas partes, tanto de Deus quanto nossa, agora no serviço. Em outras palavras, nós fazemos algo, nós estamos em ação. E a igreja precisa sempre ser relembrada dessa dupla vocação. Você foi chamado, mas você não foi chamado para ficar assim. Você foi chamado para servir. Na salvação você não participa, mas no serviço,
Sim, você participa. Aliás, é um chamado, é uma vocação, é uma ordem do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, foi salvo ou foi salva para servir, para ser um servo comprometido. Nós vimos no contexto do capítulo 2 e o contexto imediatamente anterior, do versículo 19 até o versículo 24, dê uma passada de olho aí no capítulo 2, do 19 ao 24, nós vimos na última exposição o exemplo do quê? O exemplo de um amigo de verdade, de um amigo verdadeiro. Qual foi o exemplo que nós vimos? Timóteo, isso. Hoje nós estudaremos um exemplo de servo comprometido. Epafrodito. Repete comigo. Epafrodito. Se alguma irmã estiver grávida de menino, está aí uma sugestão de nome. Epafrodito. Epafrodito era um gentil. Não era gentil de ser gentil por gentileza, ele era gentio com o no final, ele não era judeu, entenderam? Ele era um gentil, morador de Filipos, o seu nome significava amável ou encantador. Esse nome que não é tão encantador significava encantador ou amável. Epafrodito, ele foi ganho pelo Evangelho de Jesus Cristo através das pregações do apóstolo Paulo lá em Filipos. E ele se torna um membro marcante, importante, e quem sabe um dos líderes espirituais da ICF. Aqui a ICCG, lá era a ICF, a Igreja Cristã em Filipos. Ele não era famoso. Você só encontra algo sobre Epafrodito aqui no capítulo 2, e lá no capítulo 4 de Filipenses você só encontra algo sobre Epafrodito na carta aos Filipenses. Ele não era famoso, mas ele deu um bom testemunho e ele cumpriu o seu papel fielmente como um servo comprometido na obra de Cristo e em sua igreja local. E hoje, 2000 anos depois, nós estamos aprendendo algo sobre Epafrodito. Porque Epafrodito, sabendo que Paulo estava preso em Roma, ele estava lá em Filipos, e ele soube que Paulo tinha sido preso lá em Roma, ele se oferece a ir até Roma para levar uma oferta financeira que foi coletada lá na igreja dos Filipenses, uma oferta financeira para o apóstolo Paulo, e ele também se oferece, ele se coloca à disposição, e ele fala, eu vou levar a oferta e dar notícias ao apóstolo Paulo sobre a igreja dos Filipenses. Capítulo 4, versículo 18. Abre lá para mim. Capítulo 4, aqui de Filipenses, versículo 18. Diz assim, Paulo, dizendo, recebi tudo e tenho até de sobra. Nossa, que bênção, Bênção, nós podemos chegar num dia, diante de uma coleta financeira na igreja, e falar, irmãos, tá sobrando, graças a Deus. Hoje é, quem sabe, a nossa realidade, Deus tem sido generoso com a ICCG. O apóstolo Paulo está dizendo assim também, recebi tudo e tenho até de sobra, eu estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. Olha aí, Epafrodito levou a oferta financeira para o apóstolo Paulo, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Então, aqui no capítulo 2, no capítulo 4, versículo 18, você encontra sobre Epafrodito. Então, ele foi de Filipos para Roma. Então, com isso em mente, nós vamos analisar nestes versículos aqui do capítulo 2, do 25 até o 30, e vamos identificar algumas características de um exemplo de servo comprometido com a obra de Cristo e com sua igreja. E essas características foram notáveis no irmão Epafrodito. O apóstolo Paulo faz questão de destacar algumas características desse amável, encantador irmão Epafrodito. Versículo 25. No entanto, então se você lê no entanto, você precisa entender o contexto imediatamente anterior. Alguma coisa aconteceu antes para você chegar para Paulo chegar numa conclusão. No entanto, por causa disso, então, relembrando um pouquinho o contexto anterior, o apóstolo Paulo escreveu mais ou menos assim. Se você pegar o versículo 24, inclusive, Paulo fala assim, eu quero estar com vocês, irmãos filipenses. Mas um pouquinho antes ele fala, eu desejo enviar Timóteo a vocês, certo? Lembram da pregação anterior? Eu desejo enviar Timóteo a vocês, eu quero estar aí com vocês também. No entanto, o apóstolo Paulo está vendo
alguns empecilhos para ele e para Timóteo estarem lá com os filipenses. Alguma coisa talvez não pudesse. O Paulo estava preso, ele estava naquela incerteza de ser absolvido ou condenado à morte. Ele então falou, eu gostaria de estar aí com vocês, mas talvez não consiga. Eu gostaria de enviar Timóteo, mas talvez não consiga. No entanto, entenderam por que ele escreveu no entanto? Julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Vamos pegar então alguns trechos desse versículo 25 para identificar o que o apóstolo Paulo fala a respeito desse servo comprometido, Epafrodito. Meu irmão, no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão. Ao dizer meu irmão, Paulo deixa claro que ele e Epafrodito tinham um relacionamento profundo de confiança, de afeto, de irmandade mesmo. Este meu irmão aqui, escrito pelo apóstolo Paulo, não é aquele meu irmão ou irmão, como se nós naturalmente falamos um para o outro, naquele evangeliquez, né? Aquele vocabulário evangélico, entre outros, ô irmão, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã, né? Você é mais do que um irmão, você é um brother. Não é de forma simplista que o apóstolo Paulo diz, é um irmão. Não, ele é um meu irmão, e ele dá ênfase aqui nesse sentido. Por quê? Porque Paulo está falando da união fraternal através da fé em Jesus Cristo, que um irmão de fato estava ali ao lado dele, servindo ao Senhor, porque os dois, Paulo e Epafrodito, foram alcançados pela maravilhosa bênção espiritual da adoção em Cristo. Então fazia sentido ter ali um servo comprometido, estava do lado dele, era uma pessoa de confiança, e Paulo fala, está aqui de verdade um irmãozaço, meu irmão. Nós estudamos com o pastor Newton, no capítulo 1 da carta aos Efésios, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eleição, predestinação, uma delas é a adoção. Nós fomos adotados em Cristo, como agora filhos de Deus. A igreja, queridos, não é um clube onde tem sócios. A igreja não é uma associação onde há associados. A igreja é uma família, onde tem um pai e irmãos. A igreja é uma família. Nós temos um pai celestial e nós temos um irmão cabeça. E através dele nós todos somos declarados irmãos, feitos irmãos. Em Cristo todos nós somos irmãos. Apesar das nossas tantas diferenças, e numa família um irmão é diferente do outro, né? Os pais que têm mais de um filho sabem que um filho não é cópia do outro. Se você olhar, um nasceu, depois vem o outro, é totalmente diferente. Até pelo sexo, pelo temperamento, é absolutamente diferente. Nós somos todos diferentes, mas apesar das nossas diferenças, nós somos irmãos e em Cristo, e isso nos une, há uma fraternidade entre nós, deve haver uma fraternidade que nos liga, e esse laço ninguém pode romper mais. Nós somos feitos irmãos em Cristo, e a irmandade não vai ficar retido antes da eternidade. Nós vamos levar isso para a eternidade, porque Jesus fala, lá nos céus não se casam, nem dá em casamento, ou seja, lá no céu nós não vamos mais estar casados, você sabia disso? Alguns falam, ufa, não, calma. Lá nos céus nós não vamos estar casados, mas lá no céu nós todos seremos irmãos. É um laço que iniciou pela graça de Deus através de Jesus Cristo aqui, e nós vamos levar até a eternidade. Nós continuaremos sendo irmãos, e irmãos de verdade, não é só da boca para fora. E hoje então nós podemos declarar um para o outro, você é meu irmão, você é minha irmã, você é o servo do Senhor que está aqui do meu lado, eu quero te servir também. Então percebam como a intensidade da escrita do apóstolo Paulo. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão. Próximo item aí, próxima palavra, cooperador. Aqui, cooperador é operador junto, cooperador. Ele trabalha junto, trabalha
lado a lado. Não é um modelo, Paulo está apresentando aqui, não um modelo de serviço em pirâmide, onde tem os mais graduados que mandam e os outros na base da pirâmide que efetivamente trabalham e servem aos caprichos dos que mandam. Ou, quem sabe, num navio de turismo, né? Onde tem lá a tripulação que corre para lá, corre para cá, arruma a mesa, arrumam os quartos dentro daquele navio de viagem e o restante dos passageiros fica curtindo a viagem. Não, igreja não é um navio de viagem, igreja é um navio de guerra, onde todos têm o seu papel e o seu serviço. Então, Paulo está falando cooperador, trabalhador junto, trabalha lado a lado. Aqui é alguém que estava para servir com os outros irmãos. Ele carregava a viga de um lado, enquanto o outro estava carregando a viga do outro lado. E você está aqui com seu irmão, com sua irmã, para trabalhar junto com ele, para ser um servo comprometido. Na igreja, não pode ter aqueles que só assistem, ou só observam, ou só mandam. Você tem o seu papel. A dupla vocação é para você também. Você foi salvo e você foi vocacionado para o serviço. Você tem uma importância no serviço da igreja. Não é só para você ficar assistindo e chega, está tudo pronto. Nossa, que legal! Eu sento, chego para o culto, adoro ao Senhor, louvo, vou embora, volto no domingo. Está tudo pronto, está tudo legal, mas você não põe a mão na massa? Tem gente que está pondo a mão na massa, está trabalhando, está deixando tudo pronto para você sentar e cultuar. Só que você tem a sua participação também. Busque de Deus, saber qual é o seu papel, exercitar o seu dom, o seu talento no serviço na igreja. Ou então aquele que é o membro que é fiscal, né? Ou é o palpiteiro. Mas põe mais para cá, põe mais para lá. Não, essa cadeira é melhor não ficar aqui. Irmão, essa cadeira não está legal aí? Você não quer ajudar a carregar? Tem muitos membros palpiteiros, né? Que quer dar o palpite, dar o pitaco. Só chega na hora para dar o palpite e apontar os defeitos, quem sabe. Epafrodito não era engenheiro de obra pronta. Epafrodito era cooperador, ele de fato punha a mão na massa, era um servo comprometido com os outros servos, e ele cooperava no serviço do apóstolo Paulo, junto com o apóstolo Paulo, para a obra de Cristo e para o bem da sua igreja. Paulo também chama Epafrodito de companheiro de lutas. Vimos, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. Paulo está escrevendo isto que ele escreveu aqui na carta aos Filipenses para pessoas lá de Filipos que viviam num contexto militar. Não sei se a igreja lembra, mas na introdução que nós estudamos na carta aos Filipenses, eu falei para vocês que a população filipense era predominantemente de militares e de militares aposentados. Então ali havia um contexto predominantemente militar. A cidade de Filipos era composta de militares romanos aposentados. Eles tinham em mente, eles tinham essa noção dessa questão de guerreiros militares se preparando juntos. Guerreiros militares indo juntos para a batalha, guerreiros militares lutando juntos, companheiros de luta. Quando essa carta chegasse lá nos Filipenses, os filipenses, por terem predominantemente esse entendimento militar, iriam ler essa questão, companheiros de luta. Eles estariam entendendo, nós vamos guerrear juntos. É isso que Paulo está escrevendo aqui. E Epafrodito era um companheiro de luta. Irmão, o que você pensa que é a vida cristã? A vida cristã, ou a carreira cristã, é uma batalha. A vida cristã é uma luta contra os ataques espirituais malignos, é uma batalha para a edificação da igreja, é uma luta, é uma batalha pela expansão do reino de Deus. Enquanto nós estamos buscando do Senhor força para batalhar contra o príncipe e os seus súditos dominadores desse mundo tenebroso, você pensa que essa batalha é uma batalha assim, uma guerrinha? Não, é uma batalha, uma guerra, uma luta mesmo para a expansão do reino de Deus.
E se você está numa batalha, é ótimo ter ao seu lado gente que luta com você, não contra você. Companheiros de luta. E muitas vezes dentro da igreja não há companheiros de luta, mas há lutadores uns contra os outros, dando cotovelada no outro, querendo passar rasteira no outro, tendo inveja do outro, fazendo biquinho por conta do serviço do outro. Não, nós temos que lutar juntos. É isso que Paulo falou de Epafrodito. Ele é um cara que luta junto comigo, companheiro de verdade, de luta. E continuando aqui as características notáveis de Epafrodito, você vai perceber aí no versículo 25, que Paulo escreve assim, ó: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, da parte de vocês... Por que Paulo escreveu isso? Epafrodito, ó, meu irmão, cooperador, companheiro de luta. Ele está falando com relação a Epafrodito e ele. Agora ele fala, e, da parte de vocês... Então, veja, agora ele vai falar algumas características do servo comprometido para com os outros, a igreja, não para ele, Paulo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que Epafrodito servia os de fora da igreja, ou seja, o apóstolo Paulo, e servia também os de dentro da igreja. Com relação a mim, isso. Com relação a vocês, e da parte de vocês, ele vai falar isso e isso. Por que Paulo está dizendo e está destacando da parte de vocês? Por quê? Porque alguns mostram serviço para os outros, para os de fora, mas fazem corpo mole quando é para os de dentro, quando é para a sua própria igreja. Para os de fora, arregaça as mangas e fala, não, lógico, vamos servir lá a outra igreja, o outro grupo. E para cá? Sai de fininho. Serve os de fora, mas não serve os de dentro. Membro de igreja que atravessa o continente para ser missionário na África, mas ele não se dispõe e não atravessa a calçada para evangelizar o vizinho do lado da igreja. Membro de igreja que dá o nome para entregar água para as pessoas lá na Marcha para Jesus, na Afonso Pena, mas faz cara de paisagem quando precisa de alguém para lavar o banheiro na própria igreja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Para os de fora e para os de dentro. Ele servia tanto a mim quanto a vocês. Não faz bonito para o de fora e para o de dentro, olha lá, que se lasque. Perceberam? Isso é uma marca de um servo comprometido com a obra do Senhor. Epafrodito servia os de fora, mas também fazia a lição de casa, e ele servia os seus próprios. Ele servia os seus companheiros de luta na sua própria igreja local. Então vamos ver algumas características, continuar vendo, né? Um servo comprometido agora, continuando aí a leitura. Mensageiro, não é? Paulo está dizendo assim, ó. Companheiro de luta, e da parte de vocês, mensageiro. Epafrodito foi mensageiro, mas ele foi mensageiro, sabe por quê? Porque ele foi voluntário, está aí mais uma marca de um servo comprometido. Ele foi voluntário para ser o mensageiro entre a igreja dos Filipenses e o apóstolo Paulo. Ele foi voluntário, essa é uma marca. E Epafrodito, ele fez isso, não deu o nome para uma tarefa fácil. A distância entre a cidade de Filipos e Roma, e a cidade de Roma, era uma distância de aproximadamente 1.000 km, 1.000 e pouquinho km, quase 1.100, como se fosse daqui até São Paulo, a capital do estado de São Paulo. Tinha carro? Tinha moto? Tinha avião? Como que era a viagem de uma cidade até outra? A pé, por comitiva, ou, quem sabe, cavalo, ou algum animal de carga, mas normalmente era a pé. Sabe quanto tempo levava? Sabe quanto tempo levava de Filipos a Roma? Aproximadamente 6 semanas. Mas Epafrodito falou, eu vou, conta comigo. Eu vou levar essa oferta. Eu vou lá levar notícias nossas, filipenses, ao apóstolo
Paulo. Ele foi voluntário, ele decide sair da sua zona de conforto, da sua casa, do seu lar, ele deixa a sua família e ele decide servir com renúncias, ele decide servir com comprometimento e com zelo, custasse o que custasse para ele, mas ele falou, eu vou. Ele não só falou, põe meu nome aí. Não, ele já começou a amarrar a bota, arrumou roupa, arrumou a mala, falou, bora, estou pronto, se for para você agora eu vou. E ele foi de fato, assumiu essa responsabilidade e foi. Ele foi voluntário, falou, eu vou. Isso é mensageiro. E agora terminando o versículo 25, mensageiro, agora auxiliar nas necessidades. Veja, o servo comprometido, ele não escolhe o serviço por capricho ou por seu próprio gosto. O servo comprometido, ele não escolhe o pedaço da corda que ele quer pegar. Ele pega na corda onde for necessário para o serviço. Epafrodito era um auxiliar nas necessidades. Ele não falava assim, ó, isso eu faço, isso eu não faço. É um trabalho mais difícil, não, isso aí eu estou fora. Então ele falou, onde tem necessidade, eu vou, eu faço. Isso é ser auxiliar nas necessidades, onde precisa servir. É lógico que a gente serve, quem sabe, numa área, na igreja, onde nós temos dons e talentos para determinado serviço. Mas você coloca-se à disposição para tudo, meu irmão, minha irmã. Ainda que você, quem sabe, não consiga fazer determinada tarefa, mas fala, eu quero aprender. Eu estou à disposição para ajudar, estar do lado também de quem sabe fazer tal coisa. Mexer no som. Eu quero varrer. Não sei varrer. Vamos aprender a varrer. Entendeu? O servo comprometido, ele auxilia nas necessidades. Aonde precisa, ele vai. E ele auxilia. E foi isso que Epafrodito fez. Auxiliar nas necessidades. Isso ele fazia lá na igreja local dele. Mas algo acontece com o irmão e servo Epafrodito. Ele fica gravemente doente. Versículo 26, o apóstolo Paulo nos conta isso. Ele tinha muita saudade de todos vocês. Ele estava com saudade de vocês. E ele estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Versículo 27. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. O verbo aí no versículo 27, de fato, adoeceu, é o mesmo verbo no grego que o apóstolo João usa para contar a história do adoecimento de Lázaro. João capítulo 11, versículo 1, João escreveu assim, o irmão Lázaro adoeceu, e lá Lázaro morreu, entenderam? É um verbo com essa força de significado, de fato, uma doença gravíssima. Não é uma doença, pegou uma gripe, está com a unha encravada. Não é isso, uma doença grave, que levava à morte. Adoeceu e estava à beira da morte. Ele provavelmente pegou, Epafrodito, uma doença que normalmente levava as pessoas à morte. Quem sabe alguém ouvindo sobre esse estado de adoecimento de Epafrodito, quem sabe um olhou para o outro e falou, sei não, hein? Um amigo meu que pegou essa doença não sobreviveu. Puxa, Epafrodito está mal, gente. Essa doença é grave, irmãos. Ele estava doente. Isso foi motivo de aflição e de tristeza até para o apóstolo Paulo. E os irmãos filipenses ficaram sabendo que Epafrodito adoeceu e quase morreu. Mas, no versículo 27, graças a Deus pelos mas da Bíblia, né? Mas o apóstolo Paulo continua relatando, mas eu coloquei um copo de água em cima do televisor e orei por Epafrodito. Foi isso que o apóstolo Paulo fez? Mas eu apliquei o óleo ungido sobre Epafrodito. Foi isso que o apóstolo Paulo fez? Mas eu determinei a cura sobre Epafrodito e falei, Epafrodito não aceita. Foi isso que o apóstolo Paulo fez? Desculpa, eu estou fazendo isso de forma didática para vocês entenderem que isso tudo é o que está acontecendo por aí, né? Mas não é isso que deve ser feito. O apóstolo Paulo escreve, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O interesse
que Paulo foi usado por Deus para curar tantos outros homens e mulheres que passavam perto dele. Em algumas ocasiões o apóstolo Paulo jogava a capa sobre determinadas pessoas e as pessoas eram curadas. Mas Deus não quis usar o dom de cura do apóstolo Paulo nessa ocasião. Paulo já tinha inclusive ressuscitado um jovem. Vocês se lembram do jovem Eutico? Atos capítulo 20. O apóstolo Paulo estava pregando lá em Troade. E pregando. Sabe aquela hora que o pregador fala, está acabando, para encerrar, e não encerra, e não termina. E o apóstolo Paulo pregando. Eutico estava sentado numa janela, assim, o apóstolo Paulo estava pregando no cenáculo, e Eutico estava sentado na janela. E a pregação, 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, falando, meu Deus, o apóstolo não vai terminar. E aí ele sentado, e Eutico caiu no sono, e não somente caiu no sono, mas caiu da janela. Caiu da janela e morreu. O apóstolo Paulo deu uma parada na pregação e falou, irmãos, vou atender um rapaz que morreu ali. Foi lá, ressuscitou o Eutico, falou, Eutico, volta, vamos prestar atenção que eu estou no primeiro ponto ainda, vamos lá. E o apóstolo Paulo continuou pregando até 6 horas da manhã do outro dia. O apóstolo Paulo ressuscitou Eutico. Mas por que ele não fez nada aqui com Epafrodito? Porque Deus não quis. Aqui Paulo declara a misericórdia de Deus. Deus se compadeceu de Epafrodito e não permitiu que Epafrodito morresse. E aqui eu abro um parênteses para dizer que talvez você nunca vai ouvir um falso profeta contar ou pregar sobre o acontecimento de Epafrodito com relação ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não exercitou o dom de cura para Epafrodito. Isso, quem sabe, seria um escândalo para a teologia triunfalista contemporânea. O que é uma teologia triunfalista contemporânea? Pregam por aí que crente não tem doença, crente não usa o cheque especial, crente não sofre, não pode sofrer. Isso é teologia triunfalista, não é? Crente está imune a sofrimento e à doença. Porém, a história da igreja está repleta de homens e mulheres santos, piedosos, fiéis, que sofreram enfermidades gravíssimas e inclusive morreram por causa das enfermidades que Deus mandou. É um erro pensar que crente não tem doença. É um equívoco pensar que toda doença também vem do diabo, ou quem sabe é uma punição por causa de um pecado cometido. Ou porque, quem sabe, o meu tataravô fez um pacto não sei com quem, e de lá para cá essa doença vem na nossa família, irmão, que ninguém tira. Não, isso não existe. Deus cura, Deus não cura. Deus dá a vida e Deus tira a vida. Na Escritura você encontra respaldo para entender que o crente fiel pode ficar doente, inclusive mortalmente. Basta ver a história de Epafrodito. Isso por conta da ação direta e soberana da providência de Deus. Leia comigo aí esse trecho que eu coloquei para vocês, para nós, do pastor norte-americano James Montgomery Boyce. Olha que escrita tão clara e belíssima para você e eu entendermos a respeito desse ponto. Parece tão óbvio para nós, reformados, né? Mas a gente precisa relembrar e entender essa situação diante da soberania de Deus. James Montgomery Boyce ensinou o seguinte: algumas pessoas têm ensinado que a saúde é um direito inalienável do cristão e que a doença é resultado do pecado ou da falta de fé robusta. Outros, como os falsos consoladores de Jó, têm dito que a doença é sempre um sinal de castigo e da disciplina de Deus. Esses pensamentos não são verdadeiros. E o caso de Epafrodito os refuta. Epafrodito era um homem que devia receber as maiores honras da igreja. No entanto, ele caiu enfermo no meio do trabalho abnegado do serviço cristão. E mais, ele estava na companhia de Paulo, porém o apóstolo não tinha indicações do Senhor para curá-lo. Logo, igreja, essas questões sobre profetizar, sobre determinar contra doenças, é sinal de um paganismo. Isso se aproxima de religiões de magia, ou quem sabe de bruxaria. Isso não existe. A palavra de Deus é clara sobre nós orarmos com fé, pedindo para que Deus cure as nossas enfermidades, ou a enfermidade daqueles que nós
oramos, em favor de quem nós oramos, e nós devemos estar certos de que Deus, em sua soberania, em sua providência, Ele pode curar ou não. Deus dá a vida e Deus tira a vida. Deus tem o dever de curar? De forma alguma. Ninguém determina nada para Deus. Deus, por misericórdia, Ele se compadece e cura, usando meios, remédio, médico, tá? Pode usar remédio, viu? O crente pode usar remédio. Tem uns falando que não toma vacina. Ou Deus cura independentemente dos meios, por milagre mesmo. Deus cura, mas é Ele que faz. Versículo 27, vamos lá. Mas Deus se compadeceu dele. Toda cura vem de Deus. Toda cura é da parte de Deus. Agora, determinar que Deus tem que curar, isso é tolice. Isso é ignorância bíblica. Aqui eu fecho o parênteses, então, para a gente continuar. Muito bem. Agora pensa no seguinte. Você se dedica na obra do Senhor. Você é um servo comprometido. Você é uma serva comprometida. E por causa do serviço a Cristo, você fica doente. O que Epafrodito fez? Pula lá para o versículo 30. Vamos para o 30, depois a gente fecha no 28 e no 29. Pula para o 30. Por quê? Por causa do que ele ficou doente? Por causa da obra de Cristo. Ele quase morreu arriscando a própria vida. Arriscar aqui, o verbo é apostar, é como se fosse jogar o dado. Epafrodito apostou a própria vida na obra de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Ele arriscou a própria vida, ele ficou doente, quase morreu por causa de Cristo, da obra de Cristo. Diante de tantas provações e tribulações, e por quase ter morrido, será que Epafrodito abandonou a obra de Cristo? E quem sabe ele falou assim, não vou mais me comprometer, chega, já quase morri, não contem comigo mais. A partir de agora, estou fora do time, nem me põe mais no banco de reserva, estou fora. Olha o versículo 28, agora volto lá para o 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo. O apóstolo Paulo fala, eu estou com pressa de mandar Epafrodito. Quem sabe, o apóstolo Paulo, porque ele escreveu aqui, me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. O apóstolo Paulo desejava mandar de volta Epafrodito lá para Filipos, porque ele queria que os irmãos vissem logo Epafrodito. Mas, quem sabe, Epafrodito estava ali puxando o braço de Paulo. Paulo, eu quero continuar. Paulo, me manda de volta para a minha igreja. Paulo, eu não vou parar, eu já estou bem, estou curado. Paulo, me põe no time. Estou pronto. Me apresso para mandar. O apóstolo Paulo, parece que Epafrodito está me puxando. Pessoal, o Epafrodito não aguenta ficar parado, ele quer que eu mande ele de volta. O Epafrodito não parou. Epafrodito não desistiu. Epafrodito não desistiu. Ele não disse, chega, ele falou, não, eu quero continuar. Louvado seja Deus. Isso é uma marca de um servo comprometido, apesar das horas difíceis. Com prejuízos, ele continuou, ele perseverou. E é lindo também o finalzinho do versículo 28, parece que a tristeza da igreja dos filipenses ia além de somente não terem notícias de Epafrodito. Eles ficaram sabendo que Epafrodito quase morreu, eles ficaram muito tristes, mas eles estavam tristes também, e muito mais, pela ausência de Epafrodito. Um servo comprometido, uma serva comprometida, faz falta quando está ausente. Eles estavam tristes porque Epafrodito não estava lá. De modo que a chegada de Epafrodito não só ia tranquilizar os irmãos filipenses, mas ia alegrar os irmãos filipenses, e vendo Epafrodito de volta, quem sabe chegando ali nas portas da igreja, todo mundo ia falar, aleluia, que ótimo que você voltou, Epafrodito, a gente estava morrendo de saudade de você, que bom que você está bem, você faz falta, você é um... Cara, ninguém fazia o serviço como você, hein? Você fez falta. Um servo comprometido faz falta, e foi isso que... Essa era uma das marcas de Epafrodito. A chegada de Epafrodito não geraria tristeza entre os irmãos filipenses, que sabem, Epafrodito está chegando, está de volta, ai, hein? Lá vem o arrumador de confusão. Ou quem sabe especificamente sobre o tema serviço, né? Lá vem o peso morto aí, Epafrodito está chegando, faz nada aquele cara, vamos mandar ele de volta para Roma.
Não, ele fazia falta lá, ao contrário. Por que Epafrodito fez falta? Porque quando ele estava presente, ele não somente era um cara animado, ele não somente era um cara legal de conviver, porque não basta ser um cara legal, não basta ser um cara motivador, que só, vamos lá galera, estou com vocês, mas a mão está lisa, não tem calo. Não basta só animar a galera e ser legal. Epafrodito punha a mão na massa, ele era o irmão que servia na igreja, e quando ele estava presente, ele era um canal de bênção e de cooperação no serviço da igreja, ele fazia diferença mesmo onde ele estava, e os irmãos estavam com saudade dele. Então Epafrodito vivia de fato em humildade na igreja, em prol da unidade da igreja, e em real altruísmo na igreja. Lembra desses 3 pontos que eu falei para vocês? Esses 3 pontos marcam o capítulo 2. Humildade, unidade e altruísmo. Aí você pode perguntar, será que eu faço a diferença em minha igreja como um servo comprometido? Como uma serva comprometida, que vive de fato em humildade, em unidade, em altruísmo na minha igreja local? Ou você pode se perguntar também, será que eu faço falta na minha igreja? É uma pergunta para nós pensarmos e refletirmos com relação a esse contexto. Finalizando o versículo, o trecho, agora no versículo 29, recebam-no, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrem sempre os que são como Ele. E às vezes a gente fica com receio de honrar pessoas, porque a gente confunde honra com glória. A gente confunde honra com glória. Paulo, ele não estava falando, glorifiquem sempre os que são como Epafrodito. Ele disse, honrem sempre os que são como ele. Veja, nós glorificamos a Deus quando nós honramos irmãos e irmãs que estão servindo e estão exercitando os dons e talentos que Deus deu a elas. Nós glorificamos a Deus quando nós honramos os irmãos e as irmãs que estão exercitando os dons que Deus deu. Olha que coisa linda. E o que é honrar? Nesse contexto aqui, honrar é reconhecer, honrar é elogiar, honrar é dar valor aos talentos, aos dons que Deus deu a alguém. E muitas vezes isso se expressa na fala. Na fala. E muitas vezes nós somos econômicos nos elogios aos dons, aos talentos dos nossos irmãos e irmãs. Não devemos. Seja pródigo, seja generoso nos elogios, na honra, para homens e mulheres como Epafrodito. Seja generoso na honra. Às vezes a gente fica com medo, né? Se eu elogiar muito o irmão, ele vai se ensoberbecer. Não pensa assim. É mesmo, quem sabe você pode estar pensando, eu não posso dar um prato de comida para o irmão, porque senão ele vai pecar por gula. Não. Elogia. Fala bem do serviço do irmão. Se ele se ensoberbecer, Deus vai tratar com ele. Mas seja generoso nos elogios, no reconhecimento, nos dons e talentos de irmãos servos comprometidos. Nós glorificamos a Deus quando nós honramos irmãos e irmãs que estão servindo e exercitando os seus dons que Deus deu a elas. E aqui há algo muito sério. Poucos prestam atenção no que Paulo escreveu aqui. Paulo dá uma ordem pastoral para a igreja com todas as letras. Ele fala assim, a igreja precisa honrar a homens como este. Aqui homens é no genérico, tá? Porque está falando de Epafrodito, mas homens e mulheres que são servos comprometidos. A igreja precisa honrar homens como este, que são, por servirem com comprometimento, e são bênçãos da parte de Deus para nós. É uma ordem, o versículo 29. Recebam-no, pois, no Senhor. Receber no Senhor é dentro da irmandade, é dentro da igreja. É no corpo de Cristo. Paulo está falando, recebam-no no Senhor, pois no Senhor, com toda alegria, e é uma ordem. Honrem sempre os que são como ele. É uma ordem apostólica. E certamente Epafrodito, ele não fez essas coisas para mostrar para os outros e para ser honrado. Epafrodito fez porque ele amava o Senhor, ele amava a igreja, ele amava os irmãos, ele queria servir, ele queria de alguma forma ajudar, ele queria cooperar. Epafrodito não estava buscando honra, mas ele desejava servir humildemente na obra de Cristo e na sua igreja.
E veja que é possível ser como Epafrodito, porque o apóstolo Paulo não escreveu assim, ó, e honre somente a Epafrodito. É isso que está escrito? Servo comprometido não é só para um, está para todos. A vocação para a salvação e a vocação, você foi salvo, recebeu a vocação do Senhor, de salvação, ok? Você, a reboque, recebeu a vocação para o serviço. Você foi chamado para o serviço. Está para você também ser como Epafrodito. Por isso que está no plural. O apóstolo Paulo diz, e honrem sempre os que são como ele. Ou seja, tem vários Epafroditos e Epafroditas na igreja. É para ter. Entenderam? Não é privilégio só de um, é só do camisa 10. Deixa comigo, eu faço tudo e vocês ficam só assistindo. Não. É para todos servirem. E no corpo, a gente vai honrando uns aos outros naqueles que estão dentro dessas características de um servo comprometido. Para concluir, então, nós devemos aprender a ser servos comprometidos, a sermos servos comprometidos, né? E também nós devemos aprender, parar com esse preconceito de, não vou elogiar, não vou honrar, não, é uma ordem, vamos honrar os nossos irmãos que de fato estão pondo a mão na massa. Então você tem que ser o servo comprometido e você tem que aprender a honrar e valorizar e abençoar os que são servos comprometidos. Louvado seja Deus, que nós possamos criar esse ambiente aqui de honra entre nós, de respeito, de consideração, e dizer, poxa, eu preciso de você, cara, o seu serviço é muito bom, cara, você deixa o banheiro cheirosíssimo, é muito bom, eu quero aprender a lavar o banheiro como você, eu quero aprender a evangelizar como você, eu quero aprender a orar como você, eu não sei orar como você, mas me ajuda, eu quero servir como você serve. E a gente vai honrando uns aos outros nesse ambiente da igreja. E eu termino dizendo, em nome da liderança da igreja cristã em Campo Grande, a você que serve de forma comprometida, eu quero dizer muito obrigado. Louva a Deus por sua vida. Porque muitas vezes você está trabalhando e ninguém está vendo. E eu tenho sido alcançado pelo seu serviço comprometido. Portanto, muito obrigado. Nós precisamos, de fato, de pessoas que servem de forma comprometida, com coração humilde, buscando a humildade e o altruísmo dentro da igreja. E a glória é para o nosso Senhor, porque Ele dispensa dons à igreja. A glória é para Ele. E nós honramos uns aos outros. A você, precioso irmão, preciosa irmã, muito obrigado. Louvado seja Deus. Amém.